Algumas das mulheres protestaram contra aquele interrogatório e pediram aos discípulos que deixassem a criança em paz. Outros membros do grupo tinham se unido aos inquisidores curiosos, pedindo e suplicando-lhe que lhes dissesse, pelo menos, onde tinham estado e se podiam ter sido espiados pela guarda do sinédrio. No final, suponho que aborrecido por tanta pergunta, Marcos abriu a boca e deu por encerrado o assunto como uma explicação que muito bem conheciam os adeptos do mestre. O rabi pediu-me que nada dissesse a ninguém, e ali, como disse, terminou o interrogatório. Em diversas ocasiões, Jesus fizera confidências aos discípulos, pedindo-lhes que nada dissessem. E todos, de um modo geral, tinham sabido respeitar o pedido. Os discípulos não ficaram muito satisfeitos, em especial Simão, o zelota, que fizera o último turno de vigilância na porta do jardim e temia, mais do que ninguém, pela segurança do mestre e do resto do grupo. Quanto a mim, aquele obstinado hermetismo de João Marcos só serviu para despertar mais ainda a minha curiosidade. Tinha de averiguar o que acontecera naquela quarta-feira que, nos textos dos evangelistas, aparece igualmente em branco, em relação às atividades do Nazareno. Mas, como podia fazer falar o fiel acompanhante de Jesus? Naquela mesma tarde de quinta-feira se apresentaria a grande oportunidade. Jesus não tardou a aparecer. O rosto apresentava leves olheiras, resultado, provavelmente, das poucas horas de sono. Ao vê-lo, senti-me responsável. Se não o tivesse envolvido na minha conversa, certamente teria descansado um pouco mais. E ao pensar naquilo que o esperava, comecei a tremer. Aquela, na realidade, fora sua última noite em paz, mas as minhas preocupações desvaneceram-se imediatamente. O galileu estava de um humor invejável. Saudou todos e, segundo o seu costume, encaminhou-se para o largo vaso de barro, com o objetivo de lavar-se. Mas, a meio do caminho, João Marcos, que acabava de o ver, saiu correndo, abraçando-se à sua cintura. O mestre, surpreendido por aquela calorosa recepção, envolvendo o rosto da criança nas suas grandes mãos e inclinando-se levemente para ele, perguntou-lhe num tom de cumplicidade: "Lembraste-te das passas de Corinto?" O pequeno sorriu e fez um aceno afirmativo de cabeça. E Jesus, esfregando as mãos em sinal de contentamento, começou a despir-se. "Passas de Corinto?" Pensei. A que se referiu? E, de repente, lembrei-me de uma das explicações de Lázaro. O mestre gostava muitíssimo das uvas sem sementes, como as que nasciam da parreira que o pai do ressuscitado plantara no pátio central de sua casa. E dispus-me a levar a cabo outra das missões encomendadas pela Operação Cavalo de Troia. Parecia ser um bom momento, disse para comigo tentando tranquilizar-me. O gigante terminou as abluções e, quando recebia das mãos de uma das mulheres o lenço com que devia secar-se, aproximei-me, pedindo-lhe que me permitisse ajudá-lo. O Nazareno resistiu, mas, perante a minha insistência, deixou parte do pano nas minhas mãos, enquanto ele, divertido com o que parecia um jogo e uma delicadeza, se esfregava com a outra ponta do lenço. A manobra tinha, na verdade, duplo objetivo. Por um lado, proceder à exploração manual e direta do corpo de Jesus, o que não seria lógico nem fácil se não aproveitasse uma oportunidade daquelas e, em segundo lugar, tentar a medição das principais partes anatômicas. Este segundo objetivo, principalmente, era de vital importância para uma melhor análise do seu organismo durante as horas da crucifixão. Através daquele suave pano, as minhas mãos foram-lhe apalpando o pescoço, ombros e costas. Aquele galileu, tal como se depreendia de uma simples observação visual, era um exemplar robusto. Os músculos da parte posterior e superior do tronco, em especial os trapézios, estavam muito desenvolvidos. Esta sensação de força fruto, sem dúvida, de um duro e constante trabalho manual durante muitos anos, alongava-se igualmente aos músculos deltoides, na zona dos ombros. Estes, e também os sólidos conjuntos musculares, que se distribuíam de um e outro lado da coluna vertebral, os grandes dorsais e os infraespinhosos, levaram-me a pensar que Jesus gozava de uma perfeita sincronização no encher e no esvaziar da caixa torácica.
Os braços, de acordo com a configuração e o considerável volume dos músculos dos ombros e parte superior e posterior do tronco, eram igualmente maciços. Em minha opinião, os bíceps braquiais eram especialmente espessos e poderosos. Também os grandes peitorais, o que familiarmente conhecemos por peito, se encontravam fortemente consolidados, como se o Galileu tivesse praticado a natação. A sua capacidade respiratória tinha de ser excelente. Nem a cintura nem a parte inferior das costas apresentavam 1 grama de gordura. E o mesmo apreciei na face frontal do abdômen. A parede muscular do grande reto era lisa, sem qualquer indício de tecido adiposo. Quanto às coxas e pernas, tanto os costureiros como os músculos adutores, bicípite crural, semitendinosos e gêmeos apresentaram-se ao tato firmes e duros como pedras. Em minha opinião, as pernas teriam sido a inveja de um corredor de maratona. Esta harmoniosa e musculosa constituição, unida à elevada estatura do mestre, convertiam-no, sem qualquer tipo de dúvidas, num exemplar especialmente atraente. Era como se a natureza tivesse sido especialmente cuidadosa na altura de moldar. Aquele homem, à sua evidente perfeição natural, tinha de juntar também aqueles 3 últimos anos de incansável atividade, percorrendo todos os caminhos de Israel, que lhe tinha proporcionado uma invejável forma física. Uma vez concluída a minha exploração, e ante o espanto de todos que me observavam, retirei o pequeno cordel do fundo da minha bolsa de borracha e, antes de Jesus se envolver na túnica, supliquei-lhe que aguardasse uns instantes. O mestre, sem perder o seu sorriso, deixou-me atuar com uma docilidade que apenas serviu para me aturdir mais. De mútuo acordo com o meu companheiro no módulo, fora previsto que, uma vez terminada cada medição, eu pressionaria o ouvido direito, transmitindo-lhe um número correspondente. Desta forma, Eliseu poderia registrar as medidas, submetendo-as posteriormente a um estudo mais complexo. Nesta exploração chamou-me poderosamente a atenção a grande superfície que devia ocupar a membrana aponeurótica romboidal, em toda a região lombar, e que marcava igualmente a tremenda força daquele homem. Do M, como já assinalei, aquela corda, totalmente branca, fora dividida em centímetros. Contudo, em vez de os numerar, cada separação era, na realidade, uma marca negra, para ser mais exato uma circunferência, que rodeava totalmente o perímetro do cordel. Para poder efetuar os cálculos com precisão e com o fim de iludir qualquer tipo de suspeita, Cavalo de Troia imaginara um sistema de numeração, baseado em cores e letras, de 10 em 10 centímetros. A separação correspondente, em vez de ser negra, fora pintada de acordo com as 6 cores básicas do espectro. A partir do centímetro número 70 e até o 100 as cores voltavam a repetir-se. A ordem para as cores era a seguinte, da menor para a maior: violeta, azul, verde, amarelo, laranja e vermelho. Os centímetros existentes entre estas 10 numerações foram convertidos em letras, segundo o alfabeto grego. Assim, por exemplo, quando a medição marcava 30 centímetros, eu devia anunciar a Eliseu verde. Se se tratava de 80 centímetros, azul duplo. Se, pelo contrário, eram 41 centímetros, a cifra era amarelo e alfa, primeira letra do alfabeto grego. Sem perda de tempo, comecei pelos membros superiores. Do ombro à ponta do dedo médio, a medição registrou 82 centímetros. A cifra para transmitir aquela medição foi, portanto, azul duplo e beta. A estas medidas seguiram-se as das extremidades inferiores, perímetros, altura da cabeça, pescoço, etc. Os 9 primeiros números, correspondentes a cada um dos centímetros, foram associados às 9 primeiras letras do alfabeto grego. Alfa para o 1, beta para o 2, gama para o 3, delta para o 4, epsilon para o 5, zeta para o 6, tal para o 7, zeta para o 8 e iota para o 9. Do M. Duas as naturais dificuldades para proceder a uma medição antropológica rigorosa, que teria exigido a utilização de instrumentos mais idôneos, foram resolvidas, em parte, no módulo, mediante um estudo computadorizado dos números que foram transmitidos por mim, de acordo com padrões normativos. Estas medições anatômicas, uma vez processadas, deram os seguintes resultados.
Membros superiores, total, 82 centímetros, braço, 37 centímetros e antebraço 45 centímetros. Destes últimos, 20 correspondiam à mão. Comprimento dos membros inferiores, total, 94 centímetros, medidos do calcanhar à articulação da anca. Coxa, 55 centímetros e perna 39 centímetros. Largura dos ombros, medida entre os pontos acromiais, 45 centímetros. Tronco do manúbrio ou zona superior do externo ao ponto trocanteriano ou saliente do fêmur, ao nível da articulação, 62 centímetros. Diâmetro torácico, nas costas, 41 centímetros. Perímetro da caixa torácica, medida por altura do grande peitoral, 99 centímetros. Comprimento máximo da cabeça, do ponto opistocraniano à glabela, 19,9 centímetros. Largura máxima da cabeça, entre parietais, 15 centímetros. Largura bizigomática, da apófise zigomática, de pômulo a pômulo, 14 centímetros. Altura total do rosto, do gônio ao ponto alveolar ou próstio, 18,9 centímetros. Perímetro da cabeça, 58 centímetros. Perímetro máximo dos braços, 35 centímetros. Perímetro máximo do antebraço, 31 centímetros. Como salta aos olhos, o mestre era um homem de compleição atlética, com um poderoso desenvolvimento do esqueleto e da musculatura. Os seus membros eram longos e o tórax realmente imponente, com ombros largos e sólidos como rochas. A gordura ou tegumento adiposo era muito escasso, praticamente inexistente. A cabeça apresentava-se firme e alongada, com o rosto igualmente alongado na parte média e queixo e relevo ósseos acentuados.